Imagine estar no meio de uma tempestade. O vento sopra com força, as ondas ficam cada vez maiores e você não consegue enxergar uma saída. De repente, no meio daquela escuridão, você vê alguém caminhando sobre as águas. Os outros discípulos ficam assustados, mas Pedro reconhece aquela presença. É Jesus. E então Pedro faz algo que parece impossível. Ele sai do barco, coloca os pés sobre as águas e começa a caminhar em direção a Jesus. Por alguns instantes, Pedro está vivendo algo extraordinário. Ele está fazendo aquilo que humanamente não poderia fazer. Mas então, seus olhos deixam Jesus. Pedro olha para o vento, olha para as ondas, percebe a força da tempestade e alguma coisa muda dentro dele. Aquele homem que estava caminhando sobre as águas começa a afundar. E talvez você conheça exatamente essa sensação, não necessariamente porque sua fé desapareceu, mas porque por algum motivo você começou a olhar mais para a tempestade do que para Deus. Você acreditava que daria certo, acreditava que aquela porta se abriria, acreditava que aquela situação mudaria, acreditava que Deus estava cuidando de tudo. Mas o tempo passou, a resposta não veio, o problema aumentou, a notícia não foi aquela que você esperava. E então começaram as perguntas. Será que Deus realmente está me ouvindo? Será que minha oração está chegando até Ele? Será que eu ainda devo continuar acreditando? Essas perguntas podem assustar, mas a Bíblia nos mostra que até Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, teve momentos em que sua fé vacilou. Isso significa que você não precisa esconder suas dúvidas de Deus. Você não precisa fingir uma fé perfeita. Você pode chegar diante dele exatamente como está, com perguntas, com medo, com insegurança, com uma fé que talvez hoje esteja pequena. Porque o mais importante nessa história não é que Pedro afundou, é o que aconteceu depois. Quando percebeu que estava afundando, Pedro fez uma coisa simples, clamou por Jesus, e Jesus estendeu a mão. Talvez essa seja a palavra que você precisava ouvir hoje. Sua fé pode estar vacilando, mas Jesus ainda está perto o suficiente para estender a mão. Talvez você esteja olhando para as ondas, talvez esteja olhando para o tamanho do problema, talvez esteja olhando para tudo aquilo que pode dar errado, mas hoje nós vamos fazer uma escolha diferente. Vamos voltar os nossos olhos para Jesus, porque a tempestade pode ser grande, o vento pode ser forte, a dúvida pode aparecer, mas enquanto nossos olhos estiverem voltados para Cristo, ainda existe esperança. Pedro estava caminhando sobre as águas, isso é importante. Ele não estava apenas olhando Jesus de longe, ele havia dado um passo de fé, havia saído do barco, havia acreditado que poderia chegar até Jesus. Mas então Pedro percebeu o vento e começou a olhar para aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Foi nesse momento que o medo entrou. A Bíblia diz que, vendo a força do vento, Pedro teve medo e começou a afundar. Perceba uma coisa. A tempestade não começou naquele momento. O vento já estava soprando, as ondas já estavam agitadas, o mar já estava assustador. O que mudou foi o olhar de Pedro. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele caminhava. Quando seus olhos ficaram presos na tempestade, o medo tomou conta. E isso acontece conosco. Quantas vezes começamos o dia confiando em Deus, mas depois abrimos uma notícia, recebemos uma mensagem, lembramos de uma dívida, pensamos em um problema familiar, recebemos uma resposta que não esperávamos. E pouco a pouco começamos a olhar para o tamanho da tempestade. A fé vai ficando em segundo plano. A preocupação começa a ocupar todo o espaço, e aquilo que parecia impossível de nos derrubar começa a dominar os nossos pensamentos.
É assim que a dúvida muitas vezes chega, não como uma grande declaração de incredulidade. Ela chega devagar, uma pergunta aqui, um medo ali, uma decepção, uma oração sem resposta, uma espera que parece longa demais. E quando percebemos, estamos dizendo: Senhor, eu não sei mais se consigo continuar. Mas talvez você precise entender algo hoje. Ter dúvidas não significa que você perdeu a fé. Às vezes, significa apenas que você está cansado de olhar para a tempestade. Pedro não deixou de amar Jesus. Ele não decidiu abandonar Jesus. Ele apenas ficou assustado com aquilo que estava acontecendo ao seu redor. E mesmo quando começou a afundar, Jesus continuava ali. Isso é maravilhoso, porque Jesus não disse: agora você se vira. Jesus estendeu a mão e Pedro descobriu que, mesmo quando a fé falha, a graça de Deus continua alcançando. Talvez hoje você esteja se sentindo exatamente assim. Você começou uma caminhada acreditando, deu passos que exigiram coragem, tomou decisões confiando em Deus, mas agora a realidade parece muito diferente daquilo que você imaginava. E você está olhando para as ondas, para as contas, para a doença de alguém que ama, para uma porta que não se abre, para um relacionamento que não se resolve, para um futuro que parece incerto, e talvez esteja esquecendo de olhar para quem estava diante de Pedro naquela noite. Jesus não havia desaparecido, ele continuava no mesmo lugar. E talvez Deus também esteja dizendo a você hoje: eu ainda estou aqui. Você não precisa entender toda a tempestade, não precisa saber quando ela vai terminar, não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas voltar os olhos para Cristo, porque quando a fé estiver pequena, não olhe para o tamanho da sua fé, olhe para o tamanho do seu Deus. E quando a dúvida disser: você vai afundar, responda com uma oração simples: Jesus, segura a minha mão. Talvez você esteja vivendo uma tempestade que ninguém consegue enxergar. Por fora, sua vida continua. Você conversa, trabalha, cuida da família, cumpre suas responsabilidades, mas por dentro existe uma pergunta que insiste em voltar: e se não der certo? E quanto mais você pensa, mais medo sente. Você ora, mas a resposta parece demorar. Você acredita, mas a dúvida aparece. Você tenta confiar, mas a realidade parece gritar o contrário. Se esse é o seu momento, faça uma coisa agora. Não fuja de Deus por causa das suas dúvidas. Corra para Deus com elas. Pedro não conseguiu permanecer sobre as águas pela própria força. Quando começou a afundar, ele não fez um discurso. Ele simplesmente clamou: Senhor, salva-me. E talvez essa seja a oração que você precisa fazer hoje. Senhor Jesus, eu venho diante de Ti do jeito que estou. Eu não quero fingir uma fé que neste momento está abalada. Tu conheces meu coração. Sabes das perguntas que tenho feito em silêncio. Sabes dos momentos em que pensei: será que Deus ainda está cuidando de mim? Será que essa situação vai mudar? Será que minha oração será respondida? Senhor, Tu conheces minhas dúvidas, conheces meus medos, conheces minha insegurança, e mesmo assim, eu estou aqui. Porque alguma coisa dentro de mim ainda acredita que Tu podes me sustentar. Por isso, Jesus, fortalece a minha fé. Quando eu olhar para as ondas, faz-me lembrar de Ti. Quando eu olhar para os problemas, lembra-me das Tuas promessas. Quando eu ouvir a voz do medo, ajuda-me a ouvir a Tua voz. Quando eu não compreender o que está acontecendo, ensina-me a confiar mesmo sem entender. Senhor, eu não quero ser governado pelo medo. Não quero tomar decisões precipitadas porque estou desesperado. Não quero abandonar aquilo que colocaste em meu coração simplesmente porque a resposta está demorando. Dá-me equilíbrio, dá-me sabedoria, dá-me paciência e, principalmente,
Dá-me uma fé que permaneça firme no meio da tempestade. Pai, eu também te entrego aquilo que tem alimentado minhas dúvidas, as notícias que me assustam, as preocupações com o futuro, as dificuldades financeiras, os problemas dentro de casa, as portas que continuam fechadas, as respostas que ainda não chegaram, as situações que eu não consigo controlar. Eu coloco tudo diante de ti. E hoje faço uma escolha. Não vou deixar que o tamanho da minha tempestade seja maior do que a minha confiança em ti. Mesmo que eu não veja a saída, eu escolho confiar. Mesmo que eu não compreenda, eu escolho confiar. Mesmo que minhas forças estejam diminuindo, eu escolho confiar. E quando minha fé estiver pequena demais para caminhar, Senhor, segura a minha mão. Não permita que eu afunde no medo. Não permita que a ansiedade domine meus pensamentos. Não permita que uma fase difícil me faça esquecer quem tu és, porque eu sei que posso vacilar, posso ter medo, posso até duvidar, mas tu continuas sendo fiel. E hoje eu quero voltar meus olhos para ti, não para o vento, não para as ondas, não para aquilo que pode acontecer amanhã, para ti, Jesus, e faço minha esta oração. Senhor, eu creio, mas ajuda a minha fé. Amém. Senhor Jesus, talvez hoje eu esteja exatamente como Pedro estava naquela tempestade. Eu comecei acreditando, comecei caminhando, comecei cheio de esperança. Mas em algum momento olhei para as circunstâncias e comecei a sentir medo. Por isso, Senhor, hoje eu volto meus olhos para ti. Não quero continuar olhando apenas para aquilo que me assusta. Não quero alimentar dentro de mim pensamentos que roubam minha paz. Não quero permitir que as dificuldades sejam maiores do que a minha confiança em ti. Jesus, quando minha fé vacilar, segura a minha mão. Quando eu sentir que estou afundando, não me deixe sozinho. Quando o medo disser que não existe saída, lembra-me que tu continuas comigo. Quando a dúvida aparecer, traz à minha memória todas as vezes em que tu já cuidaste de mim. Quantas vezes eu pensei que não conseguiria e consegui. Quantas vezes achei que aquela situação seria o fim e tu abriste um caminho. Quantas vezes chorei pensando que estava sozinho e depois percebi que tu estavas comigo o tempo todo. Senhor, eu não quero esquecer disso. Por isso, hoje eu te entrego minhas dúvidas, entrego aquilo que não compreendo, entrego as respostas que ainda não chegaram, entrego os pedidos que continuam esperando, entrego as portas que permanecem fechadas, entrego o futuro que eu tento controlar e entrego também o medo de que as coisas não aconteçam como eu desejo. Pai, ensina-me a confiar em ti mesmo quando eu não entender o teu caminho. Ensina-me a esperar sem perder a esperança. Ensina-me a continuar sem precisar saber exatamente o que acontecerá amanhã. Eu sei que a minha fé não é perfeita, mas eu também sei que não preciso de uma fé perfeita para me aproximar de ti. Eu preciso apenas de um coração sincero. Por isso eu te digo, Senhor, eu creio, mas quando minha fé estiver fraca, ajuda-me. Quando minhas forças acabarem, sustenta-me. Quando eu não conseguir enxergar, guia-me. Quando eu tiver medo, protege-me. E quando eu começar a afundar nas preocupações, estende a tua mão para mim. Jesus, alcança também a minha família. Segura a mão daqueles que estão passando por momentos difíceis. Fortalece quem está enfrentando uma doença. Consola quem está sofrendo. Ajuda quem está desempregado. Acalma quem está angustiado. Dá esperança para quem pensa que tudo acabou. E visita especialmente aquele coração que está lutando em silêncio. Aquela pessoa que ninguém sabe que está sofrendo. Aquela pessoa que continua sorrindo, mas por dentro está cansada. Senhor, entra nessa tempestade. Leva paz onde existe desespero. Leva esperança onde existe desânimo.
leva luz onde existe confusão. E faz-nos lembrar de uma verdade: se tu estás no barco, a tempestade não pode decidir o nosso destino. Eu não sei o que acontecerá amanhã, mas sei quem estará comigo amanhã. E isso é suficiente. Por isso, Jesus, eu não quero mais viver dominado pelo medo. Quero viver pela fé, mesmo que minha fé seja pequena, mesmo que eu precise dar apenas um passo de cada vez. Eu continuarei olhando para ti. Porque minha segurança não está na força das minhas pernas, não está na estabilidade das circunstâncias, não está na ausência de problemas. Minha segurança está em ti. E hoje eu descanso nessa certeza. Amém. Senhor Jesus, antes de terminar esta oração, eu quero te entregar uma última coisa, o meu amanhã. Eu não sei o que vai acontecer, não sei quais portas vão se abrir, não sei quais dificuldades ainda vou enfrentar. Não sei quando algumas das minhas orações serão respondidas, mas eu sei que não preciso conhecer o amanhã para confiar em ti hoje. Por isso, Senhor, eu escolho confiar, mesmo quando não vejo, mesmo quando não entendo, mesmo quando a resposta demora. Mesmo quando a minha fé vacila, eu escolho continuar olhando para ti, porque Pedro começou a afundar quando olhou para o vento. E eu não quero que o vento da minha vida tire meus olhos de ti. Se as notícias forem ruins, que eu continue confiando. Se uma porta se fechar, que eu continue confiando. Se alguém me decepcionar, que eu continue confiando. Se a espera ficar longa, que eu continue confiando. E se eu cair, que eu me lembre de que a tua mão continua estendida. Senhor, quando eu não tiver forças para caminhar, caminha comigo. Quando eu não tiver palavras para orar, ouve o meu coração. Quando eu não conseguir enxergar uma saída, seja tu a minha direção. Eu não quero uma fé que dependa apenas de dias bons. Quero uma fé que permaneça de pé também nos dias difíceis. Uma fé que não desapareça quando a resposta demorar. Uma fé que não dependa das circunstâncias. Uma fé que olhe para ti e diga: eu não entendo, mas eu confio. E se hoje alguém estiver ouvindo esta oração com o coração cheio de dúvidas, Senhor, toca essa pessoa, que ela perceba que não está sozinha, que ela entenda que uma fé vacilante não significa uma fé perdida, que ela tenha coragem para dar mais um passo, apenas mais um, porque talvez seja tudo o que precisa fazer hoje. Não precisa resolver a vida inteira, não precisa entender tudo, não precisa saber como a tempestade vai terminar. Apenas continue olhando para Jesus. Pai, eu entrego minha vida em tuas mãos, minha família, meus sonhos, minhas preocupações, meus medos, minhas dúvidas e tudo aquilo que eu não consigo controlar. Eu entrego e descanso, porque se tu estiveres comigo, eu posso atravessar qualquer tempestade. Por isso hoje eu não vou desistir. Hoje eu não vou deixar o medo decidir por mim. Hoje eu escolho confiar. E se minha fé vacilar amanhã, eu farei a mesma oração. Senhor Jesus, segura a minha mão. Porque eu sei que enquanto a tua mão estiver segurando a minha, eu posso continuar. Em nome de Jesus. Amém. E se você chegou até aqui carregando dúvidas no coração, guarde esta frase. Não olhe para o tamanho da tempestade. Olhe para quem está com você dentro dela. Deus abençoe você, sua casa e sua família. E que amanhã, mesmo que o vento sopre forte, a sua fé encontre forças para continuar.